Aleluia, né? Salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Vou convidar você que tem a sua Bíblia a ver lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 27. Pode tomar o seu assento, não precisa ficar em pé não, pode ficar à vontade, pode tomar o seu assento. Atos dos Apóstolos 27. Atos dos Apóstolos 27, a partir do verso 13. Amém? Se eu fosse intitular essa mensagem, eu ia botar um Deus tão grande, né, que cuida dos seus pequeninos, como foi falado aqui nessa noite de cuidado, do Senhor de provisão, né, de tantas as coisas. O Senhor colocou essa palavra no meu coração pela manhã, a provisão e o cuidado que Deus tem sobre a minha vida e sobre a sua vida, né? E a Bíblia está cheia de exemplos, não aqui em Atos ainda a gente lendo, mas lá em Reis, no livro de Reis, vai falar, a gente viu uma viúva de Naim, aquela mulher está indo, o próprio Jesus, o Deus encarnado, aquela mulher está indo num cortejo fúnebre, né? Ela está indo ali para enterrar o seu único filho e viúva, ou seja, a esperança dela tinha acabado. E Jesus toca naquele esquife e a gente sabemos que aquele menino, aquele jovem defunto ressuscitou, né? E eu fico pensando, por que Deus não fez um milagre antes? Por que aquela mulher ia um cortejo com Jesus, glorificando e exaltando a Deus, vendo milagre, e ia um cortejo fúnebre, pessoas tristes, né? E se uniu aquelas pessoas, e quando aquele menino se ressuscitou, irmão, virou todo mundo feliz, né? Virou festa. E por que Jesus não fez antes? Por que o Senhor não fez antes? Por que aquele menino morreu, irmão? Tem coisas que na nossa vida tem que acontecer, né? Para a honra e para a glória do Senhor, para que o nome dele seja exaltado. E a maioria das vezes ela vem seguida de coisas ruins, né? Às vezes coisas que acontecem na nossa vida que vai se tornar algo bom, mas a princípio ele é ruim. E às vezes as pessoas tentam algo, a gente vai ver Sadraque, Mesaque, Abednego foi jogado numa fornalha de fogo ardente, e a princípio parecia ruim, eles não quiseram se dobrar aquela estátua, eles podiam ter se dobrado e feito ali a saudação àquela estátua e não ser jogado, mas eles preferiram ser lançados, irmão. E Deus não tirou eles, não foi antes, tirou lá dentro daquela fornalha, né? E aquele rei fez um decreto. A gente vai ver outra viúva, a de Sarepta, dormando o profeta e fala que ela vai sustentar aquele profeta, né? E aquela mulher chega lá, estava sem nada, irmão, só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mesmo assim, Deus usa aquela mulher e eles comem daquela comida muitos dias, irmão. Porque às vezes na nossa dificuldade é aquilo que Deus quer usar, a nossa dificuldade é ao nosso favor e para você ser testemunho para a vida de alguém. E aqui nós vamos ver agora o apóstolo Paulo, nós vamos começar ali a partir do 27, 13, vai falar sobre a tempestade. E apóstolo Paulo agora ele está preso, irmão, por pregar a palavra do Senhor, mas o governo lá era romano e eles acham que ele tem que se apresentar a Roma, ele tem que se apresentar na Itália, ele tem que se apresentar aos romanos. E ele é entregue a um certo capitão, e esse capitão tem que conduzir ele, não só ele, alguns outros presos, e ele está preso por pregar o evangelho, e ele vai fazer uma viagem para Roma para se apresentar perante o Senhor de Roma, para que ele venha se apresentar, para que ele seja julgado por eles lá. Mas só que nós vemos Paulo, um homem de Deus, fazendo milagre, pregando a palavra, trabalhando ousadamente. Era um plano do Senhor aquilo, e ele vai. E quando ele começa a ir, ele dá para trás para não ir pelo caminho que aqueles homens queriam ir, porque Deus já tinha falado com ele. E agora, quando chega aqui no 13, olha o que acontece. O vento estava ao contrário, eles não conseguiam ir, agora eles estão esperando, já entrar numa embarcação, estavam esperando o momento disso, tentaram navegar, o vento está ao contrário. Olha o que acontece a partir do verso 13, eles pegam uma grande embarcação e soprou o sul, brandamente, e lhe pareceu ter já o que desejavam. Então, levantando as velas, foram de muito perto, costa a Creta. Mas não muito depois, deu-lhe um pé de vento, chamado Euroaquilhão. Então, agora eles entram naquele barco, eles estão esperando o vento está ao contrário, o vento vai para o lado certinho, a gente pensa, agora chegou o momento, vamos navegar, vamos embora. E Paulo já tinha falado que não era boa ideia, Deus falou para a gente não ir. Se a gente for por esse caminho, ou desse jeito que vocês querem, vai acontecer algo. Mas eles não dão ouvido, e agora quando parece que está tudo bem, o vento naquela época só se navegava a favor do vento e com velas, não existia barco motor, né? E o que se existia eram alguns barcos, mas nessa época aqui já não,
a remo, como era o barco dos vikings, aqueles caras que eles ainda tocavam a remo. E agora, quando eles começam a ir e diz que está tudo bem, toca um vento ao contrário, irmão, né? E olha o nome desse vento. E esse vento começa a bater no barco ao contrário e eles não têm mais força para ir para frente. Eles tentam fazer de tudo para manobrar, para navegar com vento de ré, para isso, para aquilo, mas não conseguem. E eles deixam aquele barco à deriva, né? E aquele barco começa a andar à deriva porque não tem mais o que se fazer. E foi tão terrível, que diz que essa tempestade ela durou 14 dias. E diz que nesses 14 dias ele não conseguia ver o dia, ele não conseguia distinguir o dia, porque se navegava no mar, não tinha bússola, se navegava pelas estrelas. Você olhava a estrela, era assim que você se navegava. Era assim que você se localizava, assim que você sabia a direção para onde você ia. E agora ele diz que 13 dias, 14 dias, eles não conseguem ver, eles não conseguem diferenciar dia de noite, que a tempestade estava tão forte que todo dia e noite era só escuridão, não dava para ver nada. E eles estão à deriva, né? Mas o anjo do Senhor, irmão, visita o apóstolo Paulo mais uma vez e fala com ele que todos aqueles, e se você for ver, eles chegam no lugar, eles trocam de barco, eles vão para essa viagem, quando eles pegam essa tempestade que vai acontecer, esse naufrágio, o anjo do Senhor fala tudo antes primeiro com ele, fala, olha, e não era pouca gente, mas era 200, se eu não me engano, 206 pessoas que tinham junto. Então não era um navio pequeno, era um barco grande, com certeza, e agora ele, resumindo, para nós adiantarmos, ele chega, um Deus que tem um cuidado. O apóstolo Paulo está ali e fala assim, ó, nenhum desses vão se perder que está aí junto com vocês, lá no seu barco. E o apóstolo Paulo fala isso para eles. Quando chega no 13º dia daquela tempestade, ele fala, olha, e aqueles homens diz que o semblante já tinha se caído, não só daqueles que estavam presos, dos capitões, daqueles que estavam indo junto, cuidando deles. E as pessoas já estavam desanimadas, que já estavam sem esperança. Imagina você 13 dias no mar, sem você ver uma luz do dia, e o barco à deriva bate para lá, bate para cá, quebrando tudo. Eles já tinham lançado um monte de coisa no mar, agora eles lançam o resto. E o apóstolo Paulo se põe de pé e falou, ó, ninguém vai se perder. Deus falou comigo que todos nós vamos se salvar, mas o barco não, já avisa, tipo assim, vai ter um naufrágio. O anjo apareceu para mim e falou que vai ser assim, 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 mas nós temos que ficar juntos. E se nós todos ficar juntos, nenhum de nós vamos se perder. E o capitão, irmão, daquele navio, o homem que estava responsável, acredita naquelas palavras, né? A gente vai ver que tinha um outro soldado ali junto, que quando aquele navio chega num lugar que eles começam a lançar, irmão, se chamava de pluma, e se lançava algo que media o fundo do mar, eles acham 20 braços para baixo. Eles lançam, mas na frente eles acham 15, então eles entendem que está chegando perto de alguma terra, e eles ficam com medo de encalhar. E eles tentam lançar numa enseada, irmão, esse barco diz que o barco fica encalhado. Mas as ondas vêm, quebram a proa do barco e começam a desmontar aquele barco. Como ele tinha falado, eles vão naufragar. E um soldado quer matar, fala, vão matar os presos para que eles não se lancem no mar e fujam. Né? Vão matar os presos. E o apóstolo Paulo era um desses presos, irmão. Mas o capitão mesmo, quem estava por ordem, não deixa matar. E esse Deus tão grande, irmão, que cuida dos pequeninos, agora o apóstolo Paulo dá a direção, nós vamos ter que ir para lá, para aquela margem. E eles começam aí, quem não sabia nadar, se agarrava em algum pedaço do barco, não ia agarrado, e quem sabia, foram todos juntos. E para resumir, chegaram todos à praia, irmão. 206 pessoas. O barco, depois de 13 dias no mar, 14 dias, no último, eles chegam à praia, mas ainda continua chovendo, aquele tempo tá. Diz que os bárbaros daquela praia acolheram eles, fizeram fogueira e ficaram maravilhados, irmão, do mar não ter matado aqueles homens, aquela grande tempestade, uma tempestade de 14 dias. Mas diz que o apóstolo Paulo, eles fizeram uma fogueira, e o apóstolo Paulo juntou um bocado de graveto, e quando ele foi levar, irmão, para a fogueira, veio uma víbora, uma cobra daquela ilha, e mordeu o apóstolo Paulo. E diz que mordeu ele, ele pega aquela cobra, ele balança, joga ela no fogo, irmão, e se queima, e os caras falam assim daquela ilha. Olha como que Deus usa a nossa vida, irmão, as coisas ruins, né? Veio toda aquela tempestade, agora ele fala assim, coitado desse cara, esse cara é amaldiçoado por Deus. Ele fez algo de muito errado, porque ele passou pela toda essa tempestade, o mar não matou ele, mas a justiça de Deus veio sobre a vida dele e não deixou ele viver, porque aquela cobra, irmão, mordesse já era, né? Como hoje nós temos várias cobras venenosas aqui no Brasil, imagina essa lá, não tinha cura, não existia a medicina, não existia o soro, né? E ele lança aquela cobra no fogo, só que os caras começam a reparar ele e julgar ele, falam assim, ele vai morrer. E eles começam a ver que nem nele não tem inchaço nenhum, nem incomodo nenhum, nada acontece. Ele fica esperando a mão dele inchar, algo aconteceu, ele cai duro, irmão, porque aquela cobra matava rápido. E nada acontece, irmão.
E aí eles já começam a mudar, de falar assim, esse cara certamente é um Deus, esse cara certamente tem algo com Deus, ou ele é um Deus. Porque passou por essa tempestade e agora essa cobra morreu, já era para ele estar morto, né? E ali diz que eles se alegraram, né? Com aquela presença. E diz que tinha alguém doente naquela ilha e o apóstolo Paulo vai lá orar, irmão. E essa pessoa está com febre, está muito doente e passa na mesma hora. E eles começam a trazer os moradores através de um naufrágio. Olha a obra que Deus tinha. Eles tinham que passar, irmão, naquele lugar. Através deste naufrágio, na ilha de Malta, eles tinham que estar ali. Foi um plano do Senhor isso para exaltar, porque Paulo saiu da onde ele estava preso, prisioneiro, para ser apresentado perante um rei. Mas ele, em nenhum momento ele deixou de ser filho amado, em nenhum momento ele deixou de ser servo do Senhor, em nenhum momento ele deixou de ser um pequenino a qual o Senhor cuida. E assim como Deus cuida de mim, você parecia que estava tudo errado, irmão, mas ele estava na direção que Deus queria. E Deus falou, você vai lá e você vai se apresentar, porque o chamado de Paulo, quando Deus chamou ele, falou assim, você é um vaso escolhido, né? E você vai sofrer muito por causa do meu amor, por causa do meu evangelho, mas eu vou te levar perante príncipe, perante rei, irmão. Ele era um homem instruído, que tanto sabia falar para bárbaro, sabia falar para o gentil, como sabia falar para a pessoa de alto escalão. E aquele homem, ele vai, Deus tem um chamado com ele ainda naquela ilha, e diz que depois dessa cura desse homem, eles começam a trazer todo mundo que estava enfermo, irmão, todo mundo tinha problema, para que Paulo orasse. E eles ficam maravilhados. Então, o que eu aprendo aí? Até aquilo que é ruim, irmão, na nossa vida, aos nossos olhos, né? Se a gente olharmos com os bons olhos, o Senhor coloca a mão, irmão, ele cuida, ele muda o quadro. Como eu falei, tinha uma viúva que precisou, o seu quadro estava num velório, irmão, e Deus mudou o quadro dela, levantou o seu filho e colocou nos seus braços, né? Vivo, para retornar a esperança. Assim como Paulo, se alguém pudesse olhar ali e falar, perderam tudo, irmão, não. Deus cumpriu o que ele tinha para cumprir. Ele foi naquela ilha, fez o que tinha que ser feito, e dali, irmão, o chefe daquela ilha, a pessoa que mais mandava, que mais tinha acontecido naquela ilha, indica, ele manda ele para o mesmo lugar, mas ele teve que passar naquele lugar. Deus tinha um propósito, né? E ele podia até reclamar, falou assim, eu estou preso, ainda tem que passar por essa, ainda tem que cuidar desse povo que está comigo, ele ainda cuidou, irmão, daqueles que estavam levando ele preso. E tudo que ele falou, tudo que o anjo falou com ele, irmão, aconteceu. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Tudo que o Senhor fala para nós, irmão, ele tem prazer em cumprir. Só que às vezes acontecem coisas ruins, como aconteceu na vida deles, e a gente não conseguimos ver o lado bom. Nós vimos Sadraque, Mesaque e Abednego lança numa fornalha de fogo ardente e eles saem ilesos, não acontece nada, porque o rei faz, cria um decreto. Qualquer um agora que falar do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, a sua casa vai ser transformada num monturo e vai ser morto. Por quê, irmão? Porque Deus cria decreto a nosso favor. A gente vimos a outra viúva, que nem eu falei, que não tinha nada em casa. O profeta chega e Deus manda ela alimentar. Deus fala, vai lá que eu vou ordenar uma viúva te alimentar. Quando ele chega na viúva, a viúva não tem nada, irmão, para alimentar ele. E a mulher fala assim, ó, eu tenho em casa só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite numa botija. E ele fala, vai lá e faz um bolo para mim. Segundo a sua palavra aí, faz o primeiro, você faz para mim. Depois você faz para ti. E ele lança a palavra, e a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não vai cessar, irmão. E eles comem muito dia, né? E no final nós vamos ver outro milagre, né? O filho daquela mulher adoece e morre. E quando ele morre, ela entrega até o profeta e fala assim, aí, vieste tu recordar a minha lembrança, a minha iniquidade, o meu passado? Ela pensa que ele morreu. E ele sobe e ele fala com Deus, Senhor, até o filho dessa viúva o Senhor tem afrontado. Ele pega aquele menino no colo morto. E diz que ele se deita perante o menino 3 vezes, irmão, e se mede sobre o menino e ora, Senhor, deixa que o espírito dele volte, a alma dele volte para esse corpo, e ele volta. E ele entrega a sua mãe, e a mulher fala assim, agora eu vejo que a palavra do Senhor na sua boca é verdadeira, irmão. Mas ela tinha comido muitos dias da farinha da panela que não se acabava e do azeite que não acabava, né? Experiência. Não bastou só Deus ter lá ter feito, precisou que cumprisse aquele propósito, vem na minha vida e na sua, assim, às vezes tem coisa que basta a outra. Às vezes uma coisa só não basta, às vezes só algo acontecer, a gente fica confuso, a gente precisa de mais um sinal, a gente não está sendo, Senhor, dá um sinal, dá uma luz, faz isso, né? E a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Mesmo quando esse vento assoprar, né? Mesmo quando as coisas não andarem, aqui a Bíblia vai dizer que soprou esse vento, Eurô Aquilhão. Olha que nome de vento doido, né? Que eles davam. Mesmo quando o vento sopra, irmão, Deus sempre tem escape. Né? Porque as coisas saem do meu controle, do seu controle do Senhor não sai. E a Bíblia vai falar que todas as coisas cooperam para
para o bem daquele que ama a Deus ou contribui. Né? Até o que é ruim, quando a gente bota na mão de Deus, ele faz dar certo. Eu já tive várias coisas na minha vida que era para dar errado, e a gente começa a orar, irmão, colocar algo, clamar por alguém, irmão, as coisas dão certo, né? E quando você trabalha em favor do reino, irmão, o reino trabalha em seu favor também, né? As bênçãos chegam, alguém te abençoa, onde não é para te abençoar, algo acontece, a porta, uma se fecha, irmão, as outras se abrem, porque Deus é todo poderoso e o controle não sai das mãos dele. Ele não perde o controle de nada. Ele não deixa... E ele tem prazer, irmão, em cuidar do Senhor. Só que a Bíblia vai ser bem clara. A Bíblia vai falar que o Senhor tem compromisso, irmão, com aquele que tem compromisso com ele. Né? E a Bíblia vai falar de filho pródigo, a Bíblia vai falar de ovelha perdida. E existe diferença, irmão, entre filho pródigo e ovelha perdida. Esses dias eu vi uma pessoa com uma postagem lá, ninguém quer cuidar de ovelha leprosa. Mas ele está se fazendo como uma ovelha perdida, mas ele não é, irmão, ele é filho pródigo, ele tem que nem voltar a ele. Conhece tudo, sabe tudo. Às vezes mais do que a gente, irmão. E quer botar culpa nas outras pessoas, não querem levantar, né? E o Senhor, ele está sempre de braços abertos, com a mão estendida para a gente, né? Nunca é tarde demais, nunca é a última hora, nunca não dá mais tempo, não tem pecado a qual o Senhor não perdoa. Ele fala que o único pecado que tem que perdoar é blasfêmia contra o Espírito Santo, irmão. E a maior blasfêmia que eu posso ter contra o Espírito Santo em você é não acreditar nele. Porque quando nós acreditamos, irmão, ele diz que ele convence do pecado e do juízo, né? Agora, quando eu não acredito, não tem como, né? Ele operar, mas quando a gente acreditamos, ele continua operando, fazendo milagres sobre a minha vida, sobre a sua vida. As horas não se espera, coloca sobre os seus pés, nós vamos estar orando pelos pedidos, depois eu vou estar fazendo uma oração específica